E aí, galera, o treinador Felipão, o famoso Luiz Felipe Scolari, de 74 anos, aceitou o convite do Atlético Mineiro para poder ser treinador, né? O Felipão, que ano passado disse que se aposentou das beiras do gramado, mas parece que ele vai retornar, né? Ele aceitou o desafio de tentar recuperar essa equipe do Atlético Mineiro, que tem muitos problemas internos, e vamos ver se o Felipão vai conseguir melhorar essa equipe do Atlético Mineiro, né? E o Paulo Turra também, né? Parece que foi demitido do Atlético Paranaense e ele pode sim assumir o Atlético Mineiro junto com o técnico Luiz Felipe Scolari, galera. E vamos acompanhar mais um vídeo aqui do ESPN Futebol Clube falando tudo sobre a chegada do Felipão na equipe do Galo, galera. E deixa nos comentários a opinião de vocês sobre a contratação do Felipão no Atlético Mineiro. E vamos acompanhar o vídeo aqui. Vou deixar o link na descrição também. Cresce Direitos Autorais e ESPN do Grupo Disney. São sempre muito interessantes e tenho certeza que ele vai brilhar mais uma vez aqui com a gente. É o seguinte, o melhor técnico é se der certo. Vou esperar também pelo Felipão lá. É evidente, no ano passado foi com o Atlético Paranaense até a final da Sul-Americana. Na Libertadores. Desculpa, da Libertadores, Sul-Americana. Desculpa, da Libertadores. Enfim, um pouco antes dele assumir, diziam, não, é ultrapassado e tal, aquela história que sempre passa por ele, pelo Luxemburgo, idade e tal, métodos e tal. Não sei se é o melhor nome. Diria para você que sim, é um bom nome, claro que é um bom nome, mas estou muito surpreso. Né? Ele disse que não queria mais, não quis nem ficar no próprio Atlético, onde já estava todo ambientado, onde chegou na final da Libertadores. Não, agora eu vou mudar de áreas, etc. Aí, de repente, convites do exterior, seleção lá de fora e tal. Nunca mais vou trabalhar técnico no Brasil. E de repente aceita. E a segunda surpresa com relação ao Turra, que não foi com ele, sim, que também foi, eu acho que até convidado voltar, né, a ser auxiliar do Felipão. Num primeiro momento não aceitou, porque agora já é técnico, tinha um time ótimo na mão também, que é o Atlético Paranaense. Não, vou ficar por aqui. Mas não vai ficar não, porque você vai sair. Aí não sei se agora o Felipe vai refazer, se o Felipe já arrumou outros assessores, auxiliares, ou se vai refazer o convite para o Turra ir lá com ele. E se for também, bela dupla, né? Vem dando certo há muitos anos aí. É assim, coisas do futebol, né? Que nos surpreendem. O Kudê vai para o vestiário, fala para os caras que vai sair, mas vem para a entrevista e não fala que vai sair, para não assumir publicamente que ele estaria pedindo demissão, porque tem a história da multa. Agora foi uma rescisão amigável no fim das contas. Então, aí vai embora para a Argentina, almoça com a família, volta, não aparece no CT, depois se reúne, fica tudo elas por elas, ninguém paga a multa, enfim, coisas que o Atlético não precisaria estar passando por isso. Eu acho que não, pela grandeza do Atlético. Você falou do elenco maravilhoso, acho que o Felipão tem uma boa oportunidade, sim, de voltar a fazer um trabalho bastante interessante. Eu acho que isso deve ter sido o elenco, a maior tentação do Felipão para voltar à beira do gramado. Ele tinha se aposentado do cargo de treinador. Exige mais do que o cargo que ele tinha antes, ainda mais porque ele tinha praticamente um representante seu, Paulo Turra, como treinador do Atlético Paranaense. E o elenco do Atlético é um elenco para quem deseja ser campeão, quem gosta de competir, um elenco, digamos assim, tentador para você comandar, porque eu acho que é um time de nível muito bom. Inclusive, eu até, antes do Felipão se aposentar como treinador, eu falei, ele vai ter muita dificuldade de viver sem a adrenalina dos jogos. Isso é muito claro, porque ele gosta disso. Você olha o Felipão, você não vê um senhor de 74 anos de idade, você vê um cara muito mais jovem na beira do campo. Ele parece uma pessoa que está muito dentro daquilo, não parece uma pessoa que o tempo... Muito vigoroso, né? Muito vigoroso, assim, do jeito positivo, né? A questão da competitividade, ele tem a mesma alma que tinha quando... Pelo menos aparentemente, quando ele era técnico do Grêmio lá, do time do Jardel, Paulo Nunes, Carlos Miguel, Arilson, né? O time que ganhou a Libertadores pelo Grêmio. E é um cara que tem muito mais sabedoria para lidar com situações humanas, que no final das contas foram o grande entrave do Atlético na relação com o Kudê, e para levar essa equipe no nível mais alto. Eu até acho que o Kudê, coletivamente, em método de treino, essas coisas, até deve estar um pouquinho à frente do Felipão. Só que porque o Atlético precisa, o Felipão me parece uma opção melhor. Agora, principalmente depois que ele perde o técnico,
Se ele traz o Bruno Lage, que quis ficar na Europa, até conhecer o elenco, até se adaptar ao calendário brasileiro, que tem pouco treino, etc. A cultura do jogador brasileiro, que se comporta de um jeito aqui, de outro jeito quando está na Europa, isso leva um tempo e a gente não sabe se o treinador se adapta. O Filipão não tem nada disso. Ele chega ali, dono da situação. Depois a gente vai falar um pouquinho mais do campo, eu tenho algumas dúvidas, porque, por exemplo, com o Cudê, um 4-1-3-2, 3-1-4-2, e aí o Paulinho e o Hulk ficavam mais soltos. Geralmente o Filipão joga com só um mais solto, joga com 2 volantes, ele só tem 3, então talvez o Alan não vá mais, não sei se o Alan vai ou não vai para o Flamengo. A diretoria paralisou a negociação do Alan justamente para esperar esse novo treinador. Tem Alan, Otávio e Batalha. Entender o que ele gostaria de fazer com o grupo. E ele costuma jogar com 2 jogadores ali. A grande marca da história do Filipão é no 4-4-2. Só para olhar aí atrás de você, ó, só para a gente não passar batido, o anúncio agora é oficial. E por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque no Twitter está ali o link para a matéria. E a matéria já fala do auxiliar técnico, que é o Pracidelli, né? Que já trabalhou com o Filipão, que era auxiliar do Turra. O Turra não aparece, pelo menos por enquanto, como nome acompanhando o Filipão. Pode ser que agora, depois da demissão dele do Furacão, isso mude, mas por enquanto é o Carlos Pracidelli que está acompanhando o Filipão. Vai nessa, Pascoal. O Pracidelli, inclusive, foi campeão pelo Juventus da Taça de Prata, como goleiro. Para quem não se lembra, né? Carlos Pracidelli foi goleiro do Juventus. E acompanha o Filipão, nossa, eu já nem sei mais quanto tempo. Como treinador de goleiros, né? Como treinador de goleiro, depois como assistente técnico, né? Eu, sabendo disso, já vim, ó, vestida... De Juventus, de cor de vinho. É isso aí. O time avinhado da Moca, né? Que é um... Quem tiver a oportunidade de vir a São Paulo e ir conhecer o campo do Juventus, vocês não vão perder. Se tiver um jogo, então, para comer um canole lá no seu Toninho, aquilo é espetacular na Rua Javari. Agora, você vê o Filipão nessa situação de treinador, eu concordo com o Birner. Eu acho que essa adrenalina do campo chama muito a pessoa. Por isso é que eu acho que o Abel Ferreira, por exemplo, teria dificuldade de ser o técnico de seleção. Pela falta do dia a dia. É o dia a dia. A movimentação do dia a dia. Quanto melhor for o técnico, pior é uma seleção para ele. Porque não tem o dia a dia, porque não tem a capacidade de desenvolver ideias, porque não tem os jogos do tipo de time perder rapidamente para você mudar situações. Para os grandes técnicos, trabalhar em seleção é digamos assim, um desafio de paciência, de resignação quase. Os grandes técnicos do mundo, eles não trabalham em seleções. Sim. Por conta principalmente de que os clubes europeus pagam uma fábula para cada um deles, né? Sim. Como é uma fábula que ganha o técnico do Palmeiras para atuar no mercado sul-americano, né? Ele ganha salário europeu para ser técnico no Brasil. Ponto. O Filipão já passou por tudo isso. Campeão do mundo com a seleção brasileira. Puxa vida, tantos títulos na carreira. Ele até outro dia ainda se rivaliza, para você ter uma ideia, o Abel ainda está se rivalizando com ele em algumas questões, em alguns títulos, em algumas conquistas do Palmeiras. Porque o Filipão foi tão importante na história do Palmeiras que eleva o nível dele. Bom, o Filipão é um cara que agrega demais, um treinador com conhecimento profundo e o lado humano dele, o contato, a pessoa. Ele vai melhorar o jogador no contato diário e ele vai melhorar o time no trabalho dentro de campo. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Você perguntou qual seria a principal característica dele? Bom, ele no 4-4-2, né, com 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes, ele se notabilizou no Palmeiras, por exemplo, né? Também, com a quantidade de jogador que ele tinha, a gente poderia enumerar, né? Jogava Evair e Edmundo, com Edilson aberto de um lado, Zinho aberto do outro. Gente, aí vamos... É difícil comparar a qualidade, Pascoal, mas o Galo tem peças, né? Mas o Atlético tem todas as peças para o que ele quiser fazer. Se ele quiser jogador de velocidade, ele vai ter jogador de velocidade. Se ele quiser um lateral que arranque e vai no fundo, o Arana está voltando. O elenco do Atlético é muito bom, mas eu ainda vejo uma pequena... Agora vai sair um zagueiro, certo? Né? O Nathan Silva. Vai para o México. Eu acho que tem ali uma vaga para zagueiro. O Atlético precisa repor. Não saindo agora o Alan. Puxa vida, que dupla de volante que tem, o Batalha e Alan. 2 pegadores do jeito que o Filipão gosta. 2 jogadores com força na marcação e ainda com a saída de bola que tem o Alan.
E com a chegada com um jogador de estatura alta, como é o argentino para chegar ao Batalha dentro da grande área, eu acho que, na minha opinião, talvez o Filipão possa juntar todas essas peças que estão aí fora do... O quebra-cabeça está desmontado, ele vai juntando essas pecinhas, montando o quebra-cabeça, e ele pode ser o grande ponto para conduzir esse elo que falta para elevar o Atlético nesse patamar. Eu não sei se é tão fácil assim chegar só por causa do elenco. O Cuca tentou no ano passado e o Cuca tinha uma história lá. A história do Filipão é mais com o Cruzeiro do que com o Atlético. Sim. E o Cuca não foi bem sucedido no retorno ao Atlético, em termos de conquista. Concorda? Sim. E claro. Ele veio como... é o cara certo. Por isso que quando pergunta, é o cara certo ali, o Filipão? O Cuca lá naquela... O Cuca tinha um passado vitorioso muito recente, né? Então isso deu uma expectativa muito alta. Muito alta. E atrás também, lá em 13, enfim, o Libertadores. Mas o Cuca é um treinador de grandes trabalhos e algumas dificuldades em clubes. O Filipão não costuma ter essas dificuldades. Mas se olhar os percentuais aí, talvez o rendimento do Cuca nos times percentualmente seja maior do que o Filipão, e que pesa o Filipão chegar aos títulos. Esse aí tem o peso fundamental, é o que importa. Eu vim para cá ouvindo a entrevista do Guardiola dizendo sobre isso. Tem que ganhar Champions, tem que ganhar aqui, porque o que importa é o resultado para ficar para a história e tal, e o Filipão está na história. Enfim, espero que ele seja bem sucedido lá. E aí vamos começar a novela agora. Quem será o técnico do Atlético Paranaense? É isso? Aí, de repente, vão buscar... Será que vão buscar quem o Atlético Mineiro queria? Vão buscar o Cudê. Porque também me surpreende. Não, o Cudê não, mas um outro português, diga. Do Paulo Onobre, que está sempre com a gente, né? Ele fala assim, não sei quem está mais perdido, se é o Atlético Paranaense ou o Mineiro. O Haroldo fala, o Filipão vai ter trabalho no Galo, mas vai dar certo. O Ed está mandando um beijo para todos vocês aqui na mesa. O Leandro Santos, me parece, rubro-negro, está falando assim, agora pronto, o Filipão vai embarrear a contratação do Alan pelo Flamengo. E tem muita gente mesmo, questionando o seguinte, e aí só para a gente colocar na mesa e entender as diferenças, né? Quando outros treinadores trocaram de clube, vocês reclamaram, né? E aí como foi? A gente pode citar... Eu não. O Dorival, quando sai do Ceará, a gente já falou de outros treinadores quando deixaram um clube para ir diretamente a outro. O Filipão deu entrevistas recentemente dizendo que não seria mais treinador. E aí estão questionando assim, qual é a diferença dele largar o Atlético Paranaense agora nessa situação para o que aconteceu antes dos outros treinadores? Eu nunca reclamei, hein? Só para deixar bem claro. Eu acho que o sujeito tem direito de trabalhar onde ele quiser. Maravilhoso. Só falta eu me meter no lugar onde o cara vai trabalhar. Eu entendo, obviamente, que o futebol é passional, que as pessoas são apegadas aos seus clubes. Eu entendo perfeitamente bem. Se no meu tempo mais passional como torcedor, o treinador trocasse meu time por outro, eu ficaria muito bravo, mas eu entendo perfeitamente que o sujeito, o indivíduo, a pessoa física tem o direito de fazer da vida dele profissionalmente o que ele quiser. Tem contratos exatamente por isso, os contratos forem respeitados, com suas razões, etc., vai para onde quiser. Eu não vejo nisso um problema. Entendo quem pensa do outro jeito. Agora, eu não sei qual é a opinião do torcedor lá do Atlético Paranaense, provavelmente vai concordar com a saída do Turra. Não concordaria se fosse o Filipão o técnico. Você acha que vai concordar com a saída do Turra? Não sei. Agora, sem o respaldo do Filipão, talvez sim. É incrível. E o aproveitamento dele lá é maravilhoso. Sim. Ganhou o campeonato, classificou para as oitavas antes, está muito bem. Esse é o questionamento. Né? Ele estava muito bem. Agora, será que está muito atrelado uma coisa a outra mesmo? Porque foi o Filipão que convenceu o Petralha a colocar o Turra. Óbvio. Porra, vai nele, confia. O Filipão, por todo esse vigor que tem, que Birner e Pascoal se referiam, não se acostumou a ficar fora do campo, que eu acho que até erradamente ficava atrás do Turra sentado lá, que nem era papel dele, ficar no banco. Às vezes também mostrava ele ali já meio nervoso. Era em Libertadores, né? Pois aí ficava ali agitado e tal, porque é aquela coisa do campo. Eu me lembro ano passado de encontrar com um grande auxiliar dele por muitos anos, que é o Murtosa. Murtosinha. E aí eu perguntei pro Murtosa, e o Filipão, será que vai parar mesmo? Esse papo que ele está falando, ele ainda ia parar. Ele falou assim, acho que ele não fica em casa. Como assim? Tá na hora dele descansar, curtir lá o dinheiro dele, os vinhos, pisar uva lá no sul, que ele gosta. Aí o Murtosa falou, não, ele me falou que a mulher dele não aguenta ele em casa há muito tempo. Então ele tem que arrumar uma coisa para... trabalhar para não acabar o casamento. E tal, para não acabar o casamento. Mas não é isso, isso é uma brincadeira do Murtosa, mas a verdade é que ele vive isso ainda, né? Assim, acho que difícil vai ser o Filipão. A gente vê isso em outras profissões também, a pessoa se acostumar
com a aposentadoria, a gente vê isso como jogadores que às vezes vão adiando e já não conseguem render, não é o caso de técnico, né? Já não precisa disso, mas que também precisa ter vigor para ir a campo, para estudar novas táticas, etc. Então o Felipe... Galera, tem muita gente criticando, falando que o Felipão tá ultrapassado, mas quem lembra que na última Libertadores ele foi finalista, chegou contra o Flamengo, perdeu de 1-0, foi jogo único, né? A equipe teve um jogador expulso, né, que dificultou um pouquinho a situação do Atlético, mas fez uma boa campanha na Libertadores, desclassificando a equipe do Palmeiras. Isso não pode esquecer. Ele é um técnico muito experiente, ele tem jogadores bons na mão, ele pode fazer esse time do Atlético Mineiro virar uma máquina. Eu acho ele retranqueiro? Acho ele retranqueiro. Né? Mas eu acredito que ele não vai pegar esse time do Atlético e vai retrancar o time todo. Não vai, galera, não vai. Ele é um técnico inteligente, eu acredito que ele vai trabalhar bem. Ele tem, Paulinho de um lado, tem um Hulk, tem muitos jogadores bons nessa equipe. Claro, tem jogadores que ainda estão um pouquinho abaixo ainda do esperado. Tem jogadores que estão sim, mas eu acredito que essa equipe do Atlético é equipe para brigar por títulos. Não é equipe para poder ficar embaixo aí, não é. Não é porque o Atlético fez investimentos, apesar dos problemas financeiros, fez investimentos aí em jogadores e é para o Atlético pelo menos conseguir um título na temporada. Apesar que já conseguiu um título, mas para mim é um título de pequena expressão, que é o título do Campeonato Mineiro. Título para mim que eles têm que conquistar é a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro ou Libertadores. Copa do Brasil já está de fora, agora é Libertadores e Brasileirão. Eu acredito que o Felipão vai tentar de tudo com esse time aí, tentar, né, conquistar a Libertadores, né? Para mim, o Felipão vai chegar, vai acertar a casa, vai ver os principais problemas da equipe, o que está acontecendo e vai tentar ajustar essa equipe, né? Se o Paulo Turra chegar junto com ele também, vai ser ótimo. O Paulo Turra também, que foi demitido da equipe do Atlético Paranaense, provavelmente deve chegar junto com o técnico na equipe do Atlético Mineiro. Galera, esse foi o vídeo do nosso canal. Felipão é treinador da equipe do Atlético Mineiro. Galera, não esquece aí de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho também das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.